Salve, salve, meus queridos amigos e amigas, alunos e alunas da Unicesumar. Estamos aqui hoje na Semana de Conhecimentos Gerais e com grande satisfação eu venho compartilhar com você esse tema da saúde mental, inteligência emocional. Quero fazer isso a partir do prisma da saúde, trazendo então para você os conhecimentos a partir da ciência da felicidade. Meu nome é Gustavo Arnes, eu tenho a grande honra de ser o coordenador embaixador da primeira graduação em ciência da felicidade do Brasil, curso pioneiro aqui da Unicesumar. Eu sou idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, um evento que reúne milhares de pessoas do Brasil inteiro todos os anos aqui em Curitiba. Já fica aí o meu convite para você participar conosco da edição desse ano. Sou professor de pós-graduação em diversas instituições aqui do Brasil, PUC, Unicamp, USP, e fez o meu mestrado em Ciências da Felicidade pela Centenary University. Quero conversar com vocês aqui nesse início, ressaltando a importância do tema que nós vamos verificar na sequência, com alguns dados que mostram o nível de adoecimento que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Você está vendo aí esse dado da Organização Mundial de Saúde, de junho de 2022, mostrando que os transtornos de depressão e ansiedade já atingem cerca de 1 bilhão de pessoas no planeta. 14% delas são adolescentes. Veja, que escolhas são essas que nós estamos fazendo enquanto indivíduos e sociedade que está nos levando a adoecer em larga escala? Mais do que isso, está adoecendo os nossos jovens e as nossas crianças. O Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade e depressão, pesquisa da USP, realizada com 11 países aqui na América Latina. A OMS, pesquisa com 63 países, colocou o brasileiro como o povo mais ansioso do mundo. Prevalência da depressão no Brasil é maior que entre as nações em desenvolvimento. Gastos relacionados aos transtornos emocionais e psicológicos podem chegar a 6 trilhões, o custo disso, né? Além, obviamente, claro, das questões humanas, o custo financeiro também é terrível. O crescimento do auxílio doença, né, concedido aí a doenças desse tipo crescendo muito, segundo também o Ministério da Previdência Social, e dados da ISMA, International Stress Management Association, mostrando aí que 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade. A situação é grave, né? Porém, eu sinto também que se a gente ficar demais nos dados aqui, a gente já vai sair daqui depressivo também, né? Então, vamos para o lado da saúde, vamos compreender como é que nós podemos cuidar da nossa saúde mental, como é que nós podemos construir mais inteligência emocional a partir dos estudos da ciência da felicidade, uma ciência que teve o seu início no comecinho dos anos 2000, quando um psicólogo estadunidense chamado Martin Seligman fez um grande chamado aos psicólogos quando ele assumiu a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia e percebeu que ao longo da sua história a psicologia tinha se dedicado basicamente ao estudo das doenças. Estresse, depressão, esquizofrenia, ansiedade, sabia muito sobre isso, porém sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana. Daí então a ideia da criação desse campo de estudo chamado psicologia positiva, um ramo dentro da psicologia que passa a se dedicar ao estudo da felicidade, do perdão, da gratidão, da bondade, da generosidade, enfim, todos esses elementos importantes para uma vida boa, para uma vida significativa, com uma pergunta fundamental, afinal, o que é que faz com que a vida vale a pena ser vivida? Essa é uma pergunta que realmente merece a nossa reflexão contínua. Responder essa pergunta talvez seja aquilo de mais importante que nós tenhamos que fazer. E mesmo assim, via de regra, é uma pergunta para a qual nós colocamos muito pouca atenção. Por isso, queria trazer aqui para nós essa reflexão logo de início. O campo da psicologia positiva ganhou reforço com o avanço da neurociência, que, graças aos avanços da tecnologia, conseguiu mapear muito do que está acontecendo aqui no nosso cérebro, hormônios, neurotransmissores, e como é que nós percebemos tudo isso que está acontecendo através das nossas emoções. Então entra aí o campo da ciência das emoções, que teve seu início
com um livro chamado Inteligência Emocional, né? Daniel Goleman, 94, que trouxe, de novo, o estudo das emoções para dentro da academia. Ou seja, a ciência da felicidade tem 3 pilares principais: psicologia positiva, neurociência e ciência das emoções. A grande transformação nesse campo de estudo se dá através dos estudos da neurociência. Está aí Richard Davidson, passou décadas estudando o cérebro humano para afirmar que a felicidade é uma habilidade, portanto pode ser aprendida, praticada, cultivada, desenvolvida. A professora Sônia Lyubomirsky nos lembra que se queremos desenvolver uma habilidade, é preciso que a gente coloque tempo, energia, esforço, paciência, né? Aprender um novo ofício, aprender a mexer num sistema, começar as aulas num curso de graduação, e a gente começa lá tudo confuso e não sabe acessar a plataforma e é difícil, e de repente você desenvolve aquela habilidade, a coisa fica fácil, fica tranquila, fica suave. E uma nova receita de cozinha é uma habilidade que se desenvolve, um instrumento musical, uma nova língua, enfim. Todas essas mudanças duradouras vão requerer esforço e comprometimento todos os dias da nossa vida. Pois bem, temos aqui, né, então, uma ciência que vem estudando, investigando a felicidade. Nós vamos seguir aqui hoje nos aprofundando nos quesitos que compreendem a felicidade no âmbito individual, né, para que você possa compreender o que é que você pode fazer, né, para mais saúde mental e emocional, para mais satisfação, para mais bem-estar e qualidade de vida. Mas a verdade, nós sabemos, é que o nosso bem-estar individual ele tem um teto muito baixo. Portanto, parte dos estudos dessa ciência hoje versam sobre a felicidade no âmbito coletivo. Como é que nós podemos juntos construir mais felicidade numa sociedade mais justa, pacífica, colaborativa, inclusiva, numa sociedade economicamente um pouco mais igualitária, uma sociedade ambientalmente possível, porque o estilo de vida que nós construímos hoje para o nosso planeta ele é um estilo de vida impossível. Nós realmente não conseguimos mais, né? O planeta não consegue mais suportar esse nosso estilo de vida. Então, os estudos da ONU, né, o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, fala especificamente em saúde e bem-estar. E aí os estudos da ONU mostram, né, através do ranking dos países mais felizes do mundo, que é publicado através de um relatório, o Relatório Global de Felicidade, uma pesquisa feita aí em mais de 140 países do mundo inteiro, que mostra o nível de felicidade dessas nações. Como é que a gente pode dizer, por exemplo, que o Brasil é mais feliz que a Argentina? Yes! Nós somos mesmo, pelo menos no futebol tá difícil, na felicidade aí nós estamos na frente. Como é que isso é possível? Puxa vida, né? Perguntas muito interessantes, por exemplo, o quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite? Essa é uma pergunta que realmente abre a nossa percepção do que é felicidade, porque quando a gente pensa em felicidade, não pensa diretamente em segurança pública, né? Mas aqui a gente vai compreendendo o quanto isso impacta o nosso bem-estar. Então, graças a esses estudos, essa pesquisa, alguns países começaram a tomar medidas, providências, políticas públicas de felicidade. O Reino Unido criou o Ministério da Solidão em 2017. Tem um ministro lá responsável por cuidar dos índices de depressão na terceira idade que levam a muito suicídio, né? No Reino Unido, na Grã-Bretanha. Deu tão certo a iniciativa que em 2020 o Japão copiou a iniciativa, criou também o seu Ministério da Solidão. Jacinda Ardern, grande ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, ela, muito à frente do seu tempo, criou um orçamento para isso, o Well-Being Budget, o orçamento do bem-estar, graças aos estudos de 3 economistas ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, né, que criaram a economia do bem-estar, esse campo de estudo, mostrando que o investimento no bem-estar subjetivo da população se reverte positivamente na macroeconomia, né? Quer dizer, né, pessoas nesse estado interno mais positivo tendem a cuidar melhor da sua saúde física, por exemplo. Isso representa uma economia para os cofres públicos do país. Pois bem, estamos aqui falando de felicidade e a gente precisa endereçar essa pergunta. Afinal, o que é felicidade? Se queremos ser mais felizes, precisamos realmente buscar responder essa tão importante questão. E eu quero trazer aqui para nós uma reflexão a partir dos estudos do professor Tal Ben-Shahar, lá de Harvard, que diz que felicidade é a combinação do bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Perceba, né? Nesse modelo, como se chamou, né? Modelo do bem-estar, que traz cada um desses elementos, né? Que
que esses elementos eles estão interrelacionados, né? Não temos como falar de saúde emocional sem falar da física, por exemplo, né? Sem adentrar no importante ponto dos relacionamentos. Mas eu quero focar hoje a nossa conversa aqui realmente na construção da saúde mental e da inteligência emocional, tão importante, né? Então, quando uma pessoa está entrando assim numa crise de ansiedade, a pessoa vai entrando numa crise de ansiedade, você percebe que ela está ficando assim, com a respiração curta, né? Qual que é a primeira coisa que você fala para a pessoa? Calma, respira. Inspira pelas narinas, solta mais profundamente. Por quê? Porque é pela respiração que nós vamos acalmando a nossa mente. Então, olha que interessante. Estamos falando aqui de saúde mental. Eu estou falando de um primeiro componente fundamental, que é a respiração, que é físico. Nós não temos como tratar de saúde mental sem falar de saúde física. E a saúde física, né, ela começa assim com um tripé bastante básico, realmente, né, que todos nós já conhecemos, que é sono, alimentação e exercícios físicos. Puxa vida, nenhuma grande novidade aqui, a não ser realmente o fato de que hoje a neurociência conseguiu entender com mais profundidade alguns aspectos. Por exemplo, o nosso intestino ele tem 500 milhões de neurônios. Então, o papel do sistema digestivo na nossa satisfação, no nosso bem-estar, na nossa felicidade é realmente muito interessante. Hoje, os estudos mais avançados da neurociência com a nutrição mostram que uma alimentação ultraprocessada libera uma neuroquímica que nos entristece. Porque 90% da comunicação que se dá entre o cérebro e o intestino vem do intestino para o cérebro. Olha que interessante. Então, realmente, os cuidados com a alimentação, se você perceber, tem alimentos que você come que te energizam, que te fazem bem realmente, tem outros que te tiram energia, você se sente cansado. Cuidar com a alimentação é realmente um passo fundamental para a construção de bem-estar. Durante o sono, nós produzimos um hormônio chamado melatonina. Ele é o responsável pela função reparadora do sono. O que acontece com você quando você dorme preocupado com alguma coisa? Normalmente as pessoas me respondem que elas acordam assim muito cansadas, né? Como se nem tivessem dormido. Por quê? Porque a preocupação atrapalha a produção dessa melatonina. Então você veja que é algo que todo mundo já teve essa experiência, né? Todo mundo já passou por isso. Mas é a primeira vez que a ciência está realmente conseguindo comprovar a conexão que existe entre o corpo e a mente. Porque nós estamos falando aqui de como é que preocupações causam um impacto fisiológico. E hoje a ciência está realmente conseguindo obter essa mensuração. Portanto, os cuidados com a higiene do sono também são fundamentais. Tem um outro ladrão de melatonina, né, que são as telas muito brilhantes à noite. Então, quando você tem contato com computador, smartphones, televisão, tablets, né, antes de dormir, meia hora antes de dormir, isso já vai atrapalhar a produção de melatonina. Talvez você seja uma pessoa abençoada e nem saiba. Né? Vou te contar. Né? Abençoado é aquele que bota a cabeça no travesseiro 30 segundos depois está babando e roncando. Talvez você seja um abençoado ou conheça alguém. Né? Mesmo esses abençoados, se tiveram contato com telas muito brilhantes, meia hora ali antes de deitar, alguns circuitos neurais ficam ligados, atrapalhando a produção da melatonina. Portanto, meia hora antes de deitar na cama, você vai se desconectando das redes. Né? Não leva o seu celular para a cama, é claro, né? Para não te atrapalhar. Nesse sentido, você poder ter um bom sono. Quando a gente dorme bem, produz uma boa melatonina, a gente acorda descansado, a gente acorda energizado, a gente acorda bem disposto, a gente acorda mais paciente, não é verdade? O último aspecto fundamental, a neurociência diz que é a neuroquímica matemática da felicidade, que são os exercícios físicos. Liberam endorfina, dopamina, combatem o cortisol, responsável pelo estresse do corpo. Mesmo que você não goste, te entendo. Se você não é grande fã das atividades físicas, eu te entendo. Né? Não precisa sair para academia, não precisa sair correndo 5 quilômetros, nada disso. Né? 3
vezes por semana, uma caminhada de 15, 20 minutos já está suficiente para iniciar a mexer o corpo. Né? Uma caminhada, né? No ritmo ali, não é um passeio no parque, é uma caminhadinha. Né? Tem que imprimir um ritmo. Cuidado aí, claro, com as suas condições físicas, joelho, saúde, quem está com sobrepeso, enfim, precisa se cuidar um pouco, mas é uma caminhadinha. 3 vezes por semana, 15, 20 minutos, coisa simples, gente. Coisa simples, você pode começar a cuidar da sua saúde física. Porque, como a gente estava dizendo, quando você cuida bem do sono, alimentação, você consegue realmente lidar melhor com as suas emoções. Lidar melhor com as suas emoções. Parte fundamental para a gente construir inteligência emocional. Você vê aqui, né, nos aspectos aqui do professor Tal Ben-Shahar, que ele traz o bem-estar intelectual. O intelectual está falando aqui da nossa mente, né? E ele fala que a mente está nessa conexão físico-intelecto. Como é que nós estamos alimentando o nosso bem-estar intelectual? Tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, assistimos, isso vai nos informando, positivo ou negativamente. O que acontece, por exemplo, quando você começa a assistir muito noticiário? Normalmente as pessoas dizem, puxa, eu começo a me sentir angustiado, ansioso, inquieto, preocupado. Por quê? Porque nós estamos consumindo um conteúdo que está mexendo com o nosso emocional. Vocês percebem como esses aspectos eles estão intimamente conectados? E é claro que muitas vezes então pode ficar completamente alienado, né, do que está se passando no mundo. Se você pudesse desconectar um pouco das notícias, ótimo. Se você não pode, a gente precisa pensar como é que nós podemos equilibrar. Então, nós equilibramos através de conteúdo positivo. Hoje estamos aqui nessa semana de conhecimentos gerais maravilhosa, conteúdos positivos para alimentar a sua mente. E depois, tudo aquilo que você gosta de fazer, suas atividades favoritas, seus hobbies. Por quê? Porque quando você faz o que você gosta de fazer, a sua mente se concentra na atividade. E aí então a sua mente relaxa. Pode ser ler um livro, mas pode ser também você fazer, sabe, qualquer tipo de trabalho manual, pintura, artesanato, cuidar das plantas, quem gosta de cozinhar, tá com as pessoas que você ama, a gente já vai entrando nos aspectos relacionais, passear com o seu cachorro, ir para a natureza, brincar com seus filhos, cuidar das suas plantas. Tudo isso, né, são atividades que te engajam a atenção. Recentemente tive uma reunião muito difícil aqui, né, com um cliente nosso, que a gente já estava aí com algumas questões. A pessoa que ia fazer uma apresentação da nossa equipe ficou doente, teve problema de internet, outro entrou, estava com a apresentação, sabe? A reunião foi caótica, né? Foi caótica. Eu desliguei aqui, eu estava assim, saindo fumacinha na cabeça, sabe como? Né? E passei pela sala, minha filha estava de férias, né? Ela estava pintando um livrinho de mandala. Ela falou, papai, senta aqui, pintar um pouquinho. E eu sentei ali, comecei a pintar um livrinho de mandala, de repente eu estava concentrado no que eu estava fazendo, a minha mente deu uma viajada. Eu quase perdi o horário da reunião seguinte, eu dei um pulo da cadeira, voltei para cá, mas eu estava me sentindo bem mais calmo. Por quê? Porque eu fui me engajar numa atividade, algo que eu gosto de fazer, que tirou a minha mente das preocupações e problemas por um instantinho. E quando você volta aqui para lidar com as questões que precisam ser lidadas, você está num estado interno muito melhor. Então, o que é importante? Que você localize as atividades que você gosta de fazer. Recentemente, numa turma de pós-graduação, uns alunos muito jovens, eu conversando com eles, assim, eles tiveram dificuldade de dizer o que eles gostam de fazer. Celular, ver TV, sair com a família, respostas vagas, né? E quando a gente fica com celular, Netflix, esse tipo de coisa, a gente não está descansando a nossa mente, isso é muito importante. A pessoa diz, estou cansado, senta no sofá um pouco pelo celular. Isso não é descanso. Isso não é descanso, porque você está mantendo o seu cérebro ativo de uma forma que é como se fosse comparado a trabalho. Por mais que você esteja em rede social, coisa e tal, o seu cérebro está trabalhando. Você fica meia hora no sofá vendo rede social, quando você volta, como é que você está se sentindo? Muitas vezes a pessoa volta se sentindo até mais cansada. Vai dar uma volta no parque, dar uma volta na quadra, vai, sabe, arranja outra forma de descanso breve, que não seja em redes sociais, televisão, etc., que você vai perceber como isso te revigora. E o que é importante, então? Que a gente perceba como é que a gente descansa. Por exemplo, tem gente, né, eu posso dizer assim, gente, no final aqui da Semana de Conhecimentos Gerais vão ter uma grande festa, vai ter pagode, vai ter um sertanejo, vai ter 150 pessoas reunidas. Tem gente que vai dizer assim, uhul, vamos lá, e tem gente que vai dizer, pelo amor de Deus, não me convide para isso.
Tô brincando, né, gente? Trazendo esse exemplo aqui. Por quê? Porque tem gente que tá cansado, vai encontrar os amigos, vai para uma festa, vai para um barzinho, vai para um encontro e volta se sentindo descansado. A pessoa descansa num evento social. Tem gente que para descansar precisa se retirar, vai para o seu quarto, vai para sua casa, fica num lugar mais calmo, mais quieto. Isso varia de pessoa para pessoa, é preciso que você compreenda as suas formas. É isso que eu estou te convidando a refletir, estou convidando você a se conectar com você mesmo, no primeiro lugar. Roberto Crema, reitor da Unipaz, que fala o seguinte: a doença do nosso tempo não é a depressão, a ansiedade, o burnout. A doença do nosso tempo é a desconexão. Estamos desconectados de nós mesmos. E assim nós nos desconectamos do outro. E assim nós nos desconectamos do nosso planeta. Por quê? Porque, de certa forma, estamos vivendo, como diz o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no livro A Sociedade do Cansaço, um excesso de estímulos e de informação que nos impede de viver a profundidade da experiência. A pausa, o descanso é resistência. A pausa é liberdade. Sem pausa, a vida se torna um mero desempenho. E aí, então, a gente vai preenchendo a nossa agenda cada segundo com algo produtivo, sem dar tempo para o nosso descanso. As pessoas têm dito, os pesquisadores têm dito que não é nem a quantidade de estresse o problema, é a falta de descanso. As pessoas vão invadindo os horários de almoço, trabalhando, levando trabalho para casa, e no WhatsApp à noite, final de semana. É preciso desconectar. É preciso que nós possamos realmente compreender em mais profundidade um pouco essas esferas do bem-estar. Muitas pessoas acreditam que uma vida feliz seria uma vida livre de tristezas. Isso é humanamente impossível. Tristeza faz parte da vida humana, a raiva, o medo. Todas essas emoções, elas querem nos comunicar algo. Então a construção de inteligência emocional se dá a partir do autoconhecimento. Em primeiro lugar, eu perceber o que é que eu estou sentindo. Senão a gente vai confundindo ansiedade com fome, por exemplo. Em vez de tratar da ansiedade, a gente vai descontar na comida. As emoções, elas estão nos comunicando, nos trazendo mensagens. Quando eu compreendo o que eu estou sentindo e posso assimilar essa mensagem, eu estou lidando com as emoções. As emoções desconfortáveis, né, são aquelas que a gente não quer sentir, a gente quer sair correndo. Né? E o que a neurociência tem dito? Que as emoções não são positivas ou negativas. As emoções, elas todas são neutras. Às vezes é preciso de uma tristeza bem profunda para tomar uma decisão importante na nossa vida. Se livrar de algo que a gente não queira mais, aprender com os nossos erros. Então a primeira pergunta é: o que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou sentindo? E ao invés de eu fugir de uma emoção desconfortável, eu ir de encontro a ela. Me abrir para realmente sentir o que eu estou sentindo. E aí encontrar maneiras de expressar de forma saudável o que eu estou sentindo, ir de encontro à emoção, encontrar maneiras saudáveis de expressar, porque as emoções precisam ser expressas. Mas não é porque eu estou sentindo raiva que eu preciso agir raivosamente e gritar com todo mundo na minha frente. Eu preciso perceber que eu estou sentindo raiva. Eu preciso perceber quais foram os gatilhos que me levaram a sentir dessa forma. Porque muita gente fala assim: na hora que eu vejo eu já explodi. Mas a explosão não é assim. Na verdade, a explosão é um crescimento. A pessoa não percebe, mas antes de explodir ela já estava impaciente. E isso foi sendo uma crescente, até que de repente explode. Você precisa ir dando esses passos atrás para refletir sobre o que é que me fez, qual foi o gatilho. Ok, mas como é que eu estava me sentindo antes disso? E eu vou lidando com essas situações de maneira que eu possa expressar a raiva de maneira saudável, com a pessoa certa, na intensidade correta, no momento mais adequado. Porque a raiva muitas vezes quer dizer que algum limite foi cruzado. E eu preciso perceber que limite foi esse. E preciso impor esses limites de maneira saudável. Sendo muito específico, né? Quando a gente precisa endereçar isso, né? Em relação a alguma situação. Recomendo um livro muito interessante, Comunicação Não Violenta, de um autor chamado Marshall Rosenberg, que fala sobre formas que a gente tem de expressar as nossas emoções. Que basicamente são 5. Né? Medo, nojo, alegria, tristeza e raiva. A partir delas vão se combinando e formando outras.
Eu até coloquei um site bacana aqui para navegar, atlasofemotions.org, dá para colocar lá em português. É um trabalho desenvolvido por grandes neurocientistas, juntamente com Dalai Lama, consultores, alguns inclusive daquele desenho da Disney chamado Divertidamente, que é uma excelente forma de educação emocional para te conhecer um pouquinho mais sobre, né, como é que as emoções se passam, como é que a gente pode lidar com algumas delas, entendendo a importância do papel de cada uma delas. Então, recomendo, né, que você possa fazer esse mergulho, que é um mergulho de autoconhecimento, de autopercepção, realmente. Por quê? Porque muitas pessoas, ainda quando tratamos do tema da felicidade, também vão ter essa crença, né, essa ideia que a ciência coloca como uma das ilusões da felicidade, que é a de que o sucesso em algum momento vai nos levar à felicidade. E nós investimos tempo, esforço, energia na construção desse sucesso. E o que a ciência vem nos mostrando é que essa fórmula está invertida. Na verdade, são as pessoas mais felizes que obtêm mais sucesso em todas as áreas da sua vida. Não apenas profissional, mas também as pessoas que são capazes de nutrir esse estado interno positivo são aquelas que têm melhores possibilidades da construção de relacionamentos saudáveis, têm mais amigos, um relacionamento íntimo com mais chances no longo prazo. São aquelas pessoas que vão obter mais satisfação, que vão ter mais saúde na sua vida, muitas vezes, inclusive, além da qualidade de vida, com maior longevidade. Então a gente precisa parar para refletir também sobre o que é sucesso. Porque o mero acúmulo de bens materiais certamente não vai nos levar à felicidade. E vale lembrar que nada de errado com o sucesso, por óbvio, né? Inclusive o material. Quanto mais sucesso tivermos, melhor. O problema está na crença de que o sucesso por si só vai resolver todos os nossos problemas. Isso não é uma verdade. O filósofo Ralph Waldo Emerson, quando perguntado sobre o que é sucesso, disse: rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter sucesso. Gosto muito das reflexões filosóficas, porque abrem espaço dentro de nós para que a gente possa olhar para conceitos de maneira diferente, mas que também nos permitem refletir sobre o que é que faz sentido para nós, de toda essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje sobre felicidade, qualidade de vida, sucesso, saúde mental, inteligência emocional. O que é que faz sentido para você, que você pode realmente colocar em prática? Porque enquanto conteúdo teórico pode ser interessante, mas as transformações que nós queremos estão na prática. E é esse o meu convite para você. Que você possa levar para a prática. Eu quero sugerir uma prática bastante simples aqui para nós. Ela ficou conhecida dentro da ciência da felicidade como a prática da gratidão. É uma prática bastante simples, mas muito poderosa, que a neurociência vem estudando muito. Por quê? No início dos estudos da ciência da felicidade, se acreditava que a tristeza fosse o oposto da felicidade. Muita gente até já pensou nisso. Mas a verdade é que, com os avanços da tecnologia e o mapeamento do nosso cérebro, a neurociência percebeu que essas duas áreas do cérebro, a responsável pela tristeza e pela felicidade, na verdade, elas podem ficar ativas ao mesmo tempo. Feliz e triste ao mesmo tempo. Isso é mais comum do que você imagina. Vou te dar 2 exemplos. Recentemente, aqui no prédio, um casal de amigos nossos, a filha, né, filhinha deles, Lulu, né, de 6 aninhos, se formou na escola, no infantil. E os pais estavam lá mandando foto, fazendo vídeo, né, a Lulu lá de beca, de chapeuzinho. Minha filhinha querida, né? Não é mais um bebezinho. O pai tá lá orgulhoso, mas já com saudade da fase anterior. Porque a filha tá crescendo. E a gente sente uma certa nostalgia. Feliz e triste ao mesmo tempo. Recentemente aqui fui dar uma palestra, 350 médicos no auditório, e eu dei o seguinte exemplo. Imagina que um amigo seu, uma amiga sua, recebeu uma proposta de trabalho para ir assim, trabalhar com aquilo que ama, né? Uma cidade maravilhosa, né? Vai ganhar super bem, mas vai morar distante.
Como é que você se sente pelo seu amigo, pela sua amiga? E aí o médico gritou no fundo assim, eu sinto inveja. Verdade. É uma emoção que faz parte da vida humana. É uma daquelas que a gente quer negar, que a gente não percebe, e se percebe, a gente que não quer sentir, ao invés de ir de encontro à emoção. Quando a gente vai de encontro à inveja, para entender o que ela quer nos dizer, uma coisa interessante acontece. Você começa a perceber que, na verdade, existe um desconforto em relação a algo da sua vida que não esteja bem encaixado. Porque quando a gente está bem encaixadinho, a gente está fazendo o que a gente gosta de fazer, que faz sentido para nós, você não tem inveja do outro, por mais que ele ganhe mais, por mais que ele trabalhe menos, não importa, porque você está lá fazendo o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, então você sente esse encaixe. A inveja quer dizer que algo pode se encaixar um pouco melhor aí. Olha que interessante, né? Como a gente, né, não consegue lidar com a emoção, a gente até cria vocabulário. Né? Isso, não, mas é uma invejinha boa, né? Já pensou inveja boa daqueles amigos, né? A inveja ruim é quando você quer matar a pessoa. Não tem sentido, né? Inveja é inveja, não tem boa ou ruim. É emoção que está querendo te dizer alguma coisa. Mas aqui no nosso exemplo, seu amigo, sua amiga estão lá, né? Nessa proposta de trabalho incrível, e você se sente feliz pro seu amigo, não é verdade? Ao mesmo tempo que você se dá conta que ele vai morar longe, vai sentir saudade. Feliz e triste, ao mesmo tempo. É mais comum do que se imagina. Então, o exercício da gratidão ele é importante porque os neurocientistas perceberam que tem duas áreas do cérebro que não ficam ativas ao mesmo tempo. A responsável pela percepção da gratidão, a gente se sente grato, e a responsável pela percepção de angústia e ansiedade. Não dá para sentir essas duas coisas ao mesmo tempo. Você até pode ir uma para outra rapidamente, mas ou você se sente grato, ou você se sente angustiado e ansioso, as duas coisas ao mesmo tempo. Não é possível. Portanto, quanto mais tempo nós desenvolvemos e nos sentimos gratos, mais distantes nós vamos ficando de angústia e de ansiedade. E essa é uma prática. Lembra que falamos no início que felicidade é uma habilidade? Está aqui um exercício para que você possa desenvolver essa habilidade. A primeira coisa pela manhã, 3 coisas pelas quais você se sinta grato, ou né, antes de dormir. Por que nesses horários? Né? Para embalar bem o seu dia, como você faz de manhã, ou de noite. Olha que interessante. O que os cientistas perceberam? Que a prática da gratidão aumenta a produção da melatonina. Lembra? O hormônio responsável pela função reparadora do sono. Quando você dorme preocupado, você acorda cansado. Quando você acorda, quando você dorme se sentindo grato, você vai acordar se sentindo mais descansado, mais vitalizado. Com mais vitalidade, mais descansado, você tem mais paciência para lidar com a bagunça das crianças, para lidar com os problemas do trabalho, você tem mais disposição para enfrentar aquilo que vem pela frente. Olha que simples. Olha que simples. Um exercício para que você possa lidar melhor com o seu dia a dia. Um exercício muito simples. Né? A melatonina ela é manipulável. Você vai na farmácia, vende. Então, você vai no médico, diz que você está dormindo mal, o médico te receita melatonina, mas a verdade é que o corpo não absorve tanto quanto aquele que nós produzimos naturalmente, através das práticas da gratidão. Agora, o que é importante? Você sabe o que é se sentir grato, porque você já se sentiu grato na sua vida, certo? É esse estado que nós queremos estimular. A gratidão, quando você se sente grato por algo, ela acontece. Alguém faz algo para você, você esqueceu alguma coisa em algum lugar, alguém vem e te entrega, você se sente grato àquela pessoa, aquele momento. O que nós queremos agora é fazer esse estímulo de maneira ativa, sem que algo precise acontecer com você para que você ganhe esse domínio sobre como você se sente. Então, no começo pode parecer meio esquisito, né? Agradeço pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho. Ok, isso te conecta e faz você se sentir grato ou fica só na mente? Porque tem que sair da mente e chegar no sentir. Tem dias que a gente se sente grato pela vida, pela família, pelo trabalho. Tem dias que não é tão simples assim. Então, eu lembro, né? Tempos atrás eu tive que tratar um canal do dente. Quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. Eu tive assim uma dor de dente terrível, fui no dentista, fiquei lá 3 dias. No 4º dia a dor melhorou. Aquele dia eu deitei na minha cama e eu agradeci o dentista. Meu Deus, agradeci porque eu não estava com dor de dente. Se eu deitar hoje à noite, né, e for agradecer porque eu não tô com dor de dente, não consigo chegar lá, não consigo me sentir grato por isso. Naquele dia eu me senti. Então, o que é que faz com que você se sinta grato hoje? Esse é o exercício. E aí eu lembro, né, já me encaminhando aqui pro final, né, da minha fala, lembro
que aqui em Curitiba mudamos o escritório de local e foi justamente assim numa época em que eu estava conhecendo o exercício da gratidão. Estava começando a fazer exercício em casa. Em especial, né, fazia bastante com a minha filha. Ainda criança a gente deitava, né, para fazer ela dormir. E aí nisso mudamos o escritório para a Praça do Japão, aqui em Curitiba, né? Essas cerejeiras floridas aí. E a primeira vez que cheguei lá, assim, e vi essas cerejeiras floridas, eu até tive que sentar ali num banco da praça, sabe? Para poder contemplar. E nessa hora uma coisa muito interessante aconteceu. Uma ideia pulou na minha cabeça, dizendo assim, preciso lembrar disso para agradecer hoje à noite com a minha filha. Então, o exercício da gratidão não é que magicamente mais coisas positivas vão começar a acontecer com você, não é isso. É que, na verdade, você tá todas as noites dizendo pro seu cérebro que registrar os momentos positivos é importante, ele vai começar a fazer isso. Porque eu lembro perfeitamente a primeira noite que eu deitei assim, né, fui fazer, filha, hoje vamos fazer um exercício novo, um exercício da gratidão, né, pensar nas coisas boas que aconteceram no nosso dia. E eu comecei a pensar assim, tá, mas o que aconteceu hoje mesmo? Não lembrava bem o que tinha acontecido. Tanta coisa, né, que a gente faz ao longo do dia. E depois fiquei pensando, nossa, mas um dia tão comum, né? Não aconteceu nada de especial no dia de hoje. E aí eu, né, falei pra minha filha assim, então filha, vai lá, você começa. Passei a bola pra ela e ela foi rápida. Agradeceu que a mamãe foi buscar ela na escola. Né? Isso acontece dia sim, dia não. Né? Agradeceu que a vovó fez estrogonofe, que é o prato preferido dela. E a vovó vive fazendo todas as coisas que ela gosta. Minha filha tava me lembrando que é nas coisas mais simples da vida que estão os motivos para agradecer, para que a gente não caia numa outra ilusão da felicidade, como a ciência chama, que é essa ilusão de esperar os acontecimentos extraordinários para a gente ser feliz. Os acontecimentos extraordinários, eles existem, né? Mas como o próprio nome diz, são extraordinários. A vida, ela é muito ordinária mesmo, a gente todos os dias faz meio que as mesmas coisas, nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, nos mesmos horários. Nós temos que conseguir encontrar os motivos para agradecer nessa ordinariedade das pequenas coisas que acontecem todos os dias, que ao longo do tempo vão constituir isso que nós chamamos de vida. O Olhar da Criança é ótimo para isso, muito fresco. Se você tiver a possibilidade de fazer com crianças o exercício, recomendo. Com os adolescentes não é tão simples assim. Seu companheiro, sua companheira, marido, esposa, né? Porque quando a gente compartilha a felicidade, a gente vai junto, encontrando essa nova forma de olhar para a realidade. Porque no fundo é isso. Você pode já abrir a janela da sua casa de manhã, olhar para fora e dizer assim, ah, meu Deus, chuva de novo, não aguento mais. Nossa, e agora esse calor? Quem que aguenta esse calor? Você pode abrir a janela da sua casa e agradecer pelo calor. E agradecer pela chuva, que é importante. É um óculos, uma forma de ver o mundo. Santo Agostinho nos lembra. Felicidade é seguir desejando aquilo que já se possui. Eu certamente vou agradecer hoje a possibilidade que tive de aqui estarmos juntos, compartilhando sobre um tema tão importante nesse momento que nós estamos atravessando. Desejando que você possa tirar um bom proveito desse conteúdo, desse conhecimento. Esse conhecimento, ele realmente impactou profundamente a minha vida. Né? A ciência da felicidade me ajudou no meu autodesenvolvimento. Então, eu sempre que sou convidado a compartilhar, fico muito feliz com a esperança de que esse tema possa também ajudar você da mesma maneira que me ajudou. Deixo aqui as minhas redes sociais, meu convite para você me seguir lá, mandar um print aí de algo interessante que você tenha visto durante a palestra, mandar um alô, mandar suas dúvidas. É sempre bacana que a gente possa se conectar também por esse espaço e que a gente possa seguir juntos aí ainda por muitos outros encontros. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Grandes abraços e até mais.